Momentos após a explosão, podíamos ver que a fumaça se dispersava aos poucos enquanto o quatro olhos gado voltava do soninho da beleza. Ainda suando frio com a situação atual, ele não podia nem mesmo acreditar no que estava vendo, pois bem diante dele agora estava Taeyun, que, sem muito esforço, derrotou Milena facilmente. Amarrada no chão, ela gritava mandando Taeyun soltá-la de uma vez ou, caso contrário, iria cortá-lo em pedaços. Porém, diferente do que ela esperava, Taeyun não a solta e sim a pega pelos cabelos. Em um tom sério, ele fala que não tem mais tempo para ficar perdendo com ela e, ativando a hipnose total, ele diz para Milena que agora é hora de brincar de jogo da verdade. Com o efeito da habilidade ativa, Taeyun nem perde tempo e questiona quantos eles são e qual seu objetivo com essa infiltração. Sem muitas opções, Milena não consegue se controlar e diz que eles são 20 pessoas infiltradas, das quais 5 são Rank S, e o objetivo de sua missão ali é sabotar a raid do labirinto do Minotauro e também matar o mestre da guilda Undivided, com Kang Yuki. Porém, enquanto eles conversavam, as coisas já estavam ficando feias para o lado de Kang Yuki e a secretária Kim, pois o vice-mestre se mostrou ser um traidor também. Voltando para a mata onde Taeyun estava, parece que a loira teve o cérebro fritado depois da hipnose. Porém, Taeyun estava pensativo sobre algo, já que em sua vida passada eram apenas 3 Rank S infiltrados, mas dessa vez são 5. Se ele parar para analisar as coisas com calma, desde o incidente com a destruição do portão, o futuro tem mudado constantemente, o que fazia ele se perguntar se tudo isso era por sua causa. Porém, ele deixa isso de lado e, chamando o Quatro Olhos, ele diz que agora sabem o objetivo deles e que devem se apressar e ir encontrar com Kang Yuki. O Quatro Olhos concorda. Durante o percurso até a saída daquele lugar, o Quatro Olhos manteve distância de Taeyun, pensativo, pois não conseguia acreditar que a Miranda realmente era uma agente infiltrada, o que fazia ele se perguntar se o jogador Taeyun sabia desse fato desde o começo. Se esse fosse o caso, ele queria saber por que Taeyun não disse nada, mas Taeyun interrompe seus pensamentos dizendo que o caminho para sair desse lugar é mais fácil do que ele imaginava. Ele comenta que esse lugar parece totalmente diferente do de antes, mas não era bem assim, já que tudo isso faz parte do labirinto, então deveria haver uma passagem que seja conectada a outro espaço em algum lugar. Vendo uma porta literalmente no meio do nada, ele fala que, já que isso se conecta a vários espaços, não é certeza que consigam chegar lá de primeira. Porém, se continuarem a atravessar as portas, eventualmente irão encontrar com Kang Yuki. Mas, antes que Taeyun passasse pela porta, o Quatro Olhos o para, dizendo que tem algo para perguntar. A pergunta dele era o que estava martelando sua cabeça há um tempo, pois ele queria saber por que Taeyun não disse nada sobre as pessoas infiltradas. Mas, antes que Taeyun pudesse dar uma resposta, ele pede desculpas por ter duvidado dele mais cedo e diz que, se ele tivesse contado antes sobre a situação com os vilões para o mestre da guilda, isso certamente não teria acontecido. Com a cara emburrada, ele questiona o motivo de Taeyun não ter dito nada antes, mas tem uma baita surpresa quando Taeyun diz que avisou a Kang Yuki com antecedência. Espantado, o Quatro Olhos pergunta como assim, mas Taeyun diz que acreditar nisso ou não é com ele, mas com Kang Yuki estava ciente das pessoas infiltradas na guilda desde o início da expedição. Enquanto isso, na sala principal do labirinto do Minotauro, estavam o vice-mestre traidor e os outros supostos Rank S infiltrados. Com Kang Yuki, desacreditado, pergunta o que era aquilo, pois a brincadeira já estava indo longe demais. Questionando diretamente o líder da guilda, que, rindo, pergunta se Kang Yuki pensava que era uma brincadeira. Premeditando o pior, a secretária Kim corre na direção de Kang Yuki para tentar ajudá-lo. Porém, enquanto corria, perguntando o que eles estavam fazendo, um dos infiltrados estava em suas costas, prestes a lhe dar uma marretada. Kang Yuki, vendo a cena de relance, se vira na direção dela imediatamente, com uma velocidade assustadora. Ele já estava bem diante da secretária Kim, recebendo o golpe em seu lugar. Preocupada, ela pergunta o que ele estava fazendo, mas Kang Yuki apenas diz que essa merda dói muito. Ele perde um pouco das forças depois desse golpe. Vendo os inimigos se aproximando, ela pergunta se ele conseguia se levantar. Os malditos infiltrados estavam vindo em peso, usando suas habilidades contra Kang Yuki. Já pensando no pior dos casos, ele afasta a secretária Kim para longe,
pedindo que ela fique longe. Com um grito estridente, Kang Yuki começa a ativar sua habilidade enquanto seu corpo começa a mudar e, no fim, ele usa a força do T-Rex para mandar esses bastardos voando na velocidade da luz. A secretária Kim olhava para tudo isso, toda descabelada e sem reação, pois Kang Yuki estava a protegendo usando tudo que tinha contra esses malditos traidores. Ela percebe que ele não estava na melhor forma para lutar sozinho e diz que ele não precisa fazer tudo sozinho, pois ela também pode ajudar. Mas Kang Yuki a impede imediatamente, pois com a força dela não tem como conseguir lidar com aqueles caras. Ela tenta contestar, dizendo que, independente do que fizerem, eles podem acabar morrendo, então iria ajudar. Porém, o vice-mestre traidor interrompe, dizendo que ela estava certa, e já avisa para Kang Yuki que ele não pode se dar ao luxo de se preocupar com outras pessoas agora. E, sacando sua lanterna, ele diz que, durante todo esse tempo, eles vieram escondendo seu real poder. Após dizer isso, um pequeno crânio dentro da lanterna começa a emitir um som de ossos se batendo e, no fim, ele se transforma num gigantesco crânio em chamas que é segurado pelo vice-mestre. Ele diz que, para o azar de Kang Yuki, todos ali são pelo menos Rank A, além de que 4 deles são Rank S, e conta que são a elite da Guilda Maligna. Hoje, a missão dele era acabar com a vida de Kon Kang Yuki. Dito isso, o fogo começa a se espalhar em volta, enquanto os traidores os cercam de todos os lados. Kang Yuki comenta que eles estavam bem preparados e percebe que suas habilidades para julgar as pessoas parecem não ser tão boas. Todo convencido, o vice-líder começa a rir, enquanto fala que Kang Yuki não deveria se cobrar tanto, pois a Guilda Maligna estava trabalhando nesse plano há muitos anos e não tinha a menor chance de um cabeça-oca como ele descobrir sobre isso. Porém, Kon Kang Yuki diz que não queria admitir, mas aquele ardiloso do Kim Taehyung estava mesmo certo, palavras que deixam o vice-mestre confuso. Kang Yuki diz que Taehyung falou para ele que cada um deles era, na verdade, um traidor, ou mais precisamente vilões querendo sua cabeça. Ele até comentou que pensou que era só uma brincadeira, mas no fim das contas Taehyung estava mesmo falando a verdade. Em choque, o vice-líder se perguntava como Kim Taehyung sabia sobre seus planos, mas, parando para pensar, percebe que alguma coisa estava errada ali. Ele pergunta a Kang Yuki por que ele não fez nada, mesmo sabendo da situação. Com um papo meio estranho, Kang Yuki responde que um verdadeiro homem não duvida de seus camaradas, e rindo, diz que, como um mestre da guilda, ele não pode duvidar de seus companheiros. O vice-líder se perguntava o que ele queria dizer com isso, enquanto os outros integrantes diziam que já suspeitavam da burrice do Kang Yuki, mas não imaginavam que era tanta assim, pois ele com certeza tinha um parafuso a menos. Já a secretária Kim estava furiosa, pois ele sabia de tudo isso e mesmo assim não confirmou as informações, causando todo esse caos por um ideal idiota. Ela grita, dizendo que não aguenta mais as mancadas que ele dá. Nesse meio tempo em que ele estava recebendo um sermão da secretária Kim, o vice-mestre aproveitou para atacar de surpresa. O golpe fez um verdadeiro estrago, porém Kang Yuki foi rápido bastante e conseguiu sair a tempo do lugar de impacto. Rindo como um louco, o vice-mestre parabeniza Kang Yuki pela sua burrice, pois graças a ele agora o plano seria um sucesso. Partindo para cima com outro ataque esmagador, ele grita pedindo que Kang Yuki apenas morra de uma vez. Suspirando, Kang Yuki fala que primeiro foi insultado pelos lacaios, e agora por ele também. Já ativando a transformação, ele explica que não iria duvidar deles e manifesta uma nova forma do calango mitológico, já metendo um baita socão na cara do vice-mestre. Esse foi uma lapada potente, de brinde ele ainda levou 2 extrações dentárias. Em chamas com sua nova transformação, Kang Yuki pergunta se agora ele entendia. Vendo que essa é a forma final da bênção das bestas, a forma do dragão ancestral. Enquanto isso, lá na floresta, o Quatro Olhos estava boquiaberto que seu mestre da guilda sabia e mesmo assim não fez nada. Mas Taehyung diz que, se ele ainda tiver dúvidas, pode perguntar a ele depois. Voltando algumas horas no tempo, mais precisamente antes de começarem a exploração do labirinto, Taehyung gritava por Kang Yuki, questionando se ele ia deixar isso passar mesmo sabendo a verdade. Kang Yuki, num tom sério, pergunta se Taehyung achava mesmo que ele tinha visto todo o seu poder aquela vez, algo que deixa Taehyung surpreso.
Mas Kang Yuki diz que, no fim das contas, acredita nele, então ele não devia se preocupar, mas certamente não vai ignorar esse assunto. Voltando para o momento presente, Kang Yuki já tinha feito a limpa nos malditos traidores, e mesmo o vice-mestre, que provavelmente era o mais forte entre eles, já estava no chão só o bagaço. Lá de cima, passando por uma porta, estavam Taeyun e o Quatro Olhos, que observavam tudo. De lá mesmo, Taeyun dizia em voz alta que isso era realmente inacreditável de se ver. A secretária Kim fica feliz em vê-los bem, e Kang Yuki ri, dizendo que eles chegaram tarde para a festinha. Reencontros à parte, Taeyun desce até eles, e Kang Yuki aproveita para perguntar se eles não tinham visto o resto do pessoal. Taeyun diz que até viu alguns enquanto vinha para cá, porém, dada a situação, ele apenas os ignorou e seguiu direto para cá. Kang Yuki pergunta se ele não estava sendo frio demais com os outros. Depois das informações, Taeyun então decide perguntar o que eles pensam em fazer dali para frente, e Kang Yuki diz que não há muito o que fazer. É frustrante, mas todos vão ter que recuar por agora. Ele comenta que ainda devem existir mais vilões entre eles, e por mais que tenham chegado ao final do labirinto, o boss ainda não tinha dado as caras. Então, mesmo que seja frustrante, a única opção restante é se preparar para fugir antes de sofrerem mais danos. Meio cabisbaixo, Kang Yuki pede desculpas a Taeyun, pois, se não fosse por sua teimosia, isso não teria acontecido. Taeyun por outro lado aceita numa boa, dizendo que se ele estava ciente da bagunça era melhor ter cuidado na próxima. Isso deixa Kang Yuki irritado, falando que deixou seu orgulho de lado dessa vez para pedir desculpas, e ele agiu dessa maneira. A secretária Kim tenta acalmá-lo. Olhando para trás de relance, Taeyun pensa que acabou perdendo tempo e saindo de mão abanando, mas por mais que tenha sido uma perda de tempo, ainda foi a decisão certa por hora. Enquanto se retiravam, Taeyun, pensativo, via a situação geral. Ele antes compartilhou informações sobre os vilões infiltrados, além de ajudar nessa raid do labirinto, mas ainda assim, com Kang Yuki estava bem acabado, já que enfrentou mais vilões do que em sua vida passada. Porém, o problema aqui era que ele tinha poucas informações sobre o labirinto. Se após esse evento o futuro mudar ainda mais, será quase impossível prever as variáveis. E enquanto saíam, a secretária Kim dá a ideia de irem procurar pelos outros primeiros. Nesse breve momento, eles se lembram de perguntar se havia algum monstro nas outras áreas do labirinto, uma pergunta que literalmente fez Taeyun parar um pouco para pensar sobre. Ele se vira na direção deles, e o Quatro Olhos fala que eles passaram por vários espaços e não viram nenhuma criatura, então estava tudo bem para eles saírem desse lugar. Nesse momento, Taeyun para pensar o porquê de não ter nenhuma armadilha ou monstros no caminho até aqui. Geralmente, quando uma armadilha literalmente move alguém de lugar, ele surge bem diante de várias armadilhas ou monstros. Mas os lugares pelos quais passaram eram diferentes, pois não eram ameaça alguma para os jogadores. A pergunta era, por quê? Pois, se não haviam monstros ou armadilhas, como Kang Yuki veio atrás do mestre do labirinto antes de sua regressão? Porém, depois desse breve pensamento, algo aconteceu, fazendo-o virar seu rosto em outra direção. Subsequentemente, os que estavam próximos viram seus rostos na mesma direção, e mesmo Kang Yuki não podia acreditar no que estava acontecendo bem diante dos seus olhos, pois um jogador de Free Fire imenso estava literalmente saindo de uma fenda espacial na parede do labirinto. Depois de perder seus pontos pro mestre, ele estava até espumando pela boca, e o sistema avisava que esse era o boss do labirinto do Minotauro, a rainha Minotauro superior de rank S+. O Quatro Olhos nem acredita que esse era o monstro do labirinto, mas a secretária Kim se perguntava o porquê disso agora. Porém, o bovino não estava para brincadeira e já mandou logo um ataque pesado na direção deles, e por pouco a secretária Kim e o Quatro Olhos não viraram purê. O problema aqui era que o ataque em si não foi apenas para atingi-los, mas também para destruir os portais. No desespero, Kang Yuki já grita por Taeyun dando um sinal, e Taeyun diz que já entendeu. Sem perder muito tempo, ambos já começam a ativar suas habilidades de aprimoramento físico e, usando um rebote, voltam na direção da Rainha Minotauro enquanto afastam os outros dois para longe. Pois agora as coisas iriam realmente ficar sérias aqui,
já que Taeyeon e Kang Yuki teriam que dar um jeito nesse bovino gigantesco. O confronto entre eles tem início, com a intensidade dos ataques, ondas de choque eram criadas ao seu redor. Depois de um tempo, mesmo estando em maior número, o grupo de exploração estava tendo dificuldades em conseguir se aproximar da Rainha Minotauro, já que essa coisa, mesmo sendo apenas uma criatura, possuía 4 braços que estavam fazendo um bom trabalho. Depois de alguns minutos de luta insistente, eles conseguem ultrapassar a defesa da Rainha Minotauro e partem para cima dela com tudo. Porém, assim que eles se aproximam, ela segura um cetro estranho em sua mão, que brilha intensamente. Após a ativação desse cetro, o chão do salão principal começou a tremer intensamente, quando, de repente, a caveira que desmoronou anteriormente acende um brilho vermelho em seus olhos, e como se não fosse nada, ela se ergue do chão, fazendo Kang Yuki e Taeyeon se afastarem da Rainha Minotauro. O sistema então avisa que essa é uma criatura revivida pelo poder da Rainha Minotauro, o Rei Tal de classe S. Com a aparição dessa nova criatura, Kang Yuki se surpreende que, a essa altura, tem aparecido mais um monstro de rank S. Mas o problema estava só começando, pois lá atrás estavam outros 2 minotauros correndo atrás da secretária Kim e do Quatro Olhos. Vendo a aparição de mais criaturas, eles se perguntavam o que estava acontecendo e de onde estavam surgindo essas criaturas. Mas, nesse exato momento, eles escutam a voz do boss, dizendo que aqueles que vagam em seu labirinto, aqueles que perturbam seu sono, não deveriam se preocupar em avançar, pois hoje suas hostilidades e malícias seriam resolvidas de maneira definitiva. E agora as coisas estavam realmente feias, pois um verdadeiro exército de bovinos zumbis estava bem diante deles. A debandada de bovinos vem em peso atacando os mais fracos do time, e, desesperado para não acabar igual o Mufasa, o Quatro Olhos estava sentando bala nos bovinos. Vendo que os fracotes não dariam conta sozinhos, Kang Yuki aparece no último segundo com um poderoso soco que transforma alguns dos minotauros em carne moída. A galera fica hipnotizada com os feitos incríveis do mestre da guilda, enquanto lá em cima estava passando Taeyeon. Chegando na luta, ele já usa suas correntes de Andrômeda como se fossem laços para controlar a boiada. Com os bovinos restringidos, Taeyeon grita para Kang Yuki que agora era com ele, e dessa vez ele prepara uma de suas habilidades ainda não mostradas de sua forma de dragão, soltando uma baforada de fogo nos minotauros, fazendo deles um baita churrasco ainda vivos. Caindo no chão, todo cheio de si, ele pergunta para os chifrudinhos qual o gosto de suas chamas. Porém, a expressão convencida em seus olhos rapidamente desaparece, sendo substituída por uma cara surpresa, e não era para menos, pois mesmo queimando até os ossos essas coisas estavam se erguendo novamente, vindo para cima com a mesma intensidade de antes, como se não tivessem sofrido nadinha. Vendo a reação desses bovinos zumbis, Kang Yuki se perguntava que merda era essa. Minutos mais tarde, a luta ainda estava acontecendo a todo vapor em meio às chamas. Kang Yuki já estava aparentemente bem acabado de tanto lutar, mas ainda assim não estava acabado o suficiente para não conseguir encher esse boi de porrada. Mesmo que ele continue a tirar pedaços dessa coisa usando seus golpes, eles ainda conseguiam se regenerar sem um mínimo esforço. Olhando para isso, Kang Yuki pensava que além de serem muitos, eles ainda por cima tinham uma habilidade insana de regeneração. Olhando para a Rainha Minotauro, ele pensa que vai ter que acabar com ela primeiro para conseguir dar fim a isso. Porém, pensar em fazer isso era uma coisa, mas pôr o plano em prática era outra completamente diferente. Nesse momento ele não podia fazer isso, pois, mesmo que pudesse acertar um golpe, ele não poderia bater de frente com o boss enquanto protegia a secretária Kim e o Sung-Yoo. Mas as coisas não estavam a seu favor, já que Taeyeon estava chegando ao seu limite e assim não poderia aguentar protegê-los por muito mais tempo. Vendo-se nesse maldito beco sem saída, Kang Yuki se perguntava o que deveria fazer. Nessas horas, ele se lembra de uma memória do passado, onde o presidente dizia a ele para fazer uma escolha. Ele avisava que não importava o quão forte ele fosse, se forçar alguém a entrar em sua guilda a associação terá que agir. O presidente avisa que quando se aceita alguém como companheiro deve-se considerar não apenas suas capacidades, mas também seu caráter. Kang Yuki retruca dizendo que ao contrário de certas pessoas, não fica duvidando de outras pessoas. O presidente aceita isso e diz que isso combina com a personalidade dele, porém ainda é necessário desconfiar.
Ele conta que durante sua época como caçador viu muitas coisas, e mesmo o menor dos erros em certos casos pode ser fatal, já que em dados momentos será necessário desistir de algo precioso para proteger algo ainda mais importante. Como aviso final, o presidente diz que força nem sempre resolve tudo, ele deveria reconhecer seus limites e escolher o que é mais importante para alcançar seus objetivos. Pois essas também são qualidades de um excelente jogador. E, como de costume, Kong Kang-hyuk apenas retruca perguntando se o velho não era fraco demais. Voltando ao momento presente, Kong Kang-hyuk já estava em um estado decadente, enquanto Taehyung ainda dava tudo de si mais à frente para conseguir segurar os monstros. Ele pragueja, dizendo que era nisso que dava ficar dando ouvidos às palavras daquele velhote. Na situação atual, se ele matar os inimigos, seus companheiros morrem, e mesmo se ele não matar esses malditos bovinos, seus companheiros ainda vão morrer. E ainda assim, esse velhote pedia para ele escolher entre um ou outro. Furioso, ele diz que não importa o que escolha, seu pessoal ainda vai acabar morrendo. Finalmente, explodindo em energia, ele pergunta se acham mesmo que ele vai ficar apenas sentado esperando. Ele volta para a batalha novamente, usando um golpe devastador, partindo um dos minotauros ao meio. Taehyung se surpreende com isso, e, rindo, Kong Kang-hyuk chama por Taehyung perguntando como as coisas estavam ali. Porém, ele já corta dizendo que é bem ganancioso e vai achar uma forma de proteger seus amigos e conseguir matar essas criaturas. Diz que quer que as escolhas se danem. Taehyung não entende nada do que ele estava falando, mas ainda assim surpreende com Kang-hyuk ao dizer que tinha um jeito de matar a rainha Minotauro. Após essas palavras esperançosas, uma enorme explosão rompeu do lugar da luta, e atravessando tudo à sua frente Kang-hyuk perguntava a Taehyung se isso realmente iria dar certo. Mesmo Taehyung não sabia se seria possível, mas do lado do inimigo a rainha Minotauro já estava ansiosa esperando o próximo movimento deles. Com seu cetro ativo, ela diz que não importava qual escolha fizeram ou a decisão que tenham tomado, no fim o resultado será o mesmo. Porém, Taehyung e Kang-hyuk já estavam mais preparados para pôr um plano arriscado em andamento, enquanto a manada de bovinos vinha para cima deles com sangue nos olhos para impedi-los. Usando mais uma vez seu fôlego de dragão, Kang-hyuk já começa a transformá-los em churrasco. Mas a rainha, convencida, dizia que isso não adiantaria de nada, pois com seu poder eles poderiam se levantar infinitamente. Nesse momento, seu ar de superioridade e sua expressão de confiança desapareceram. Isso porque, na verdade, aquele ataque foi apenas uma distração para que Taehyung conseguisse se aproximar sorrateiramente. Com os dentes cerrados, Taehyung não perdeu tempo e já ativou o espírito do Rei Cavaleiro. Confiante, Kong Kang-hyuk lá de trás gritava que agora era com Taehyung. Dito isso, Taehyung atiça seu Haki do Conquistador em 100% para cima da Rainha Minotauro. Com a intensidade de tamanha pressão sobre seu corpo, ela acabou sendo empurrada para dentro da fissura espacial. Parece que o plano deles tinha sido bem sucedido, já que ao atravessar para outra parte do portal os minotauros menores desapareceram. Voltando alguns minutos antes, ainda no massacre dos jogadores de Free Fire, Kang-hyuk perguntava o que Taehyung queria dizer. A ideia de Taehyung era mais uma suposição, pois, assim como os lugares desse labirinto eram conectados por portas, a fenda pela qual a rainha Minotauro passou também deve estar conectada a algum outro espaço. Pensando nisso, ele também diz que os reis Minotauros são revividos graças ao poder da rainha Minotauro, então tudo o que tinham a fazer é tirar ela daqui o mais rápido possível. Depois desse rápido flash de memória, estamos de volta ao momento atual, onde Taehyung estava caindo com tudo junto da rainha Minotauro. Irritada com essa atitude de Taehyung, ela começa a revidar com força, dizendo que isso era apenas um jogo sujo. Por mais que a pressão do espírito do Rei Cavaleiro fosse alta, o golpe certeiro ainda foi na direção de Taehyung. Lá de trás, Kang-hyuk vinha a toda velocidade os acompanhando na queda, quando repentinamente um golpe se chocou contra o outro, criando uma enorme explosão de energia. Após isso, a rainha Minotauro aterrissa no chão ainda com as armas em mãos, enquanto do outro lado podíamos ver que nosso time de heróis parecia não ter feito uma boa aterrissagem. Todo arrebentado, Taehyung tentava se levantar com certa dificuldade em meio a uma pilha de crânios, porém, assim que consegue recobrar os sentidos, algo à sua frente o deixou extremamente chocado.
E não era para menos, já que em sua frente estava Kwon Kang-hyuk, que depois do último confronto de golpes acabou perdendo seu braço. Horrorizado, Taehyung olhava para aquilo com espanto enquanto chamava por Kang-hyuk, perguntando o que tinha acontecido com seu braço. Porém, Kwon Kang-hyuk não perdeu a calma, muito pelo contrário. Ele chamou Taehyung de volta à razão, pois o foco agora era no inimigo que estava vindo para cima deles. Por alguns segundos, o lugar à frente deles não parecia ter nada. Porém, nesse exato momento, a Rainha Minotauro parte em uma investida contra eles, pronta para tirar mais um pedacinho deles. Sem outra opção, Taehyung e Kang-hyuk também partiram para a ofensiva contra a Rainha Minotauro, mas dessa vez o golpe se mostrou bem mais forte do que ambos esperavam, e, como consequência desse ataque, eles foram arremessados facilmente para longe. Vendo o resultado de seu ataque esmagador, a Rainha Minotauro ria freneticamente da cara deles, enquanto dizia que eles não passam de crianças impertinentes. Ela comenta que não podia acreditar que eles tiveram uma ideia tão idiota quanto enfrentá-la em seu próprio espaço dimensional, e diz que, como nesse lugar não precisa usar seu poder com os reis minotauros, sua força estava imensamente maior que antes. Chamando-os de vermes, pergunta se agora eles entendiam isso. Enquanto partia para finalizar tudo com um pisão, Taehyung, sem querer jogar a toalha, parte para cima para tentar defender a si mesmo e seu companheiro. Porém, com a força que ele tinha, não foi o suficiente para contra-atacar, e a Rainha Minotauro começou a desferir uma sequência devastadora de ataques. Perdendo a armadura de pedra que protegia seu corpo, ele se perguntava como podia haver uma diferença de poder tão esmagadora. Já nas últimas, ele pensa que se não usar a predação novamente, com certeza não vai sair dessa com vida. Mas a questão era se ele conseguiria derrotar a Rainha Minotauro usando a predação. E já pensa que se não conseguir acabar com isso em um golpe, a predação pode colapsar como da última vez. Só de ver os resultados do que aconteceu da última vez, não dava para prever o que aconteceria dessa vez. Porém, vendo sua situação, ele sabia que a única opção nesse momento era essa. Voltando um pouco no tempo, ainda na ala médica onde Yoo Aeon estava, ela diz que a solução é aplicar. Taehyung então questiona o que ela queria dizer com aplicar, e Yoo Aeon diz que não sabia bem o motivo das perguntas sobre as habilidades, mas diz que ele já deve ter percebido que as descrições das habilidades são bem vagas. Ela explica que, diferente de como a habilidade é descrita na tela de status, ela pode variar bastante dependendo de como é usada, e a mana também faria isso dependendo de como se ajusta a potência. Ela então dá um exemplo com sua própria habilidade, a determinação das Amazonas, que dá a ela a capacidade para usar o Ki e fortalecer seu corpo, mas também lhe dá a capacidade de criar poderosas esferas de mana. Dito isso, ela também fala que Taehyung já usou várias vezes suas habilidades combinadas, além de normalmente aplicar a invisibilidade nos anéis que estão em sua mão. Então, Yoo Aeon fala que se houver alguma habilidade que ele não está usando bem, basta usá-la um pouco misturada com outra habilidade ou mesmo com suas armas, e sorridente diz que Taehyung com certeza é um cara capaz de conseguir fazer uma coisa assim. Voltando ao presente, Taehyung finalmente descobre um jeito de sair dessa enrascada. Usando o poder da predação, ele não só foi capaz de repelir o ataque como também destruir a arma da Rainha Minotauro. Mas as coisas não acabaram por aí, pois Taehyung já estava vindo com tudo para mais um ataque, e como ele ouviu antes de Yoo Aeon, ele estava usando o poder da predação através de sua adaga, criando uma gigantesca lâmina de predação. Em choque com tamanho poder, a Rainha Minotauro perguntava como esse verme se atrevia, mas Taehyung não parecia nem um pouco abatido em ver mais um outro ataque vindo em sua direção. Reunindo mais do poder da predação, ele começa a desferrar uma sequência de ataques contra a Rainha Minotauro. Como resultado disso, as armas das quais ela tanto se orgulhava agora não passavam de sucata. Como se não fosse o suficiente, Taehyung mostra suas correntes da predação, perfurando o peito da Rainha Minotauro em um único golpe. Depois desse último ataque, a Rainha Minotauro finalmente sentiu o poder de seu adversário e em que apuros se meteu. Mas Taehyung estava empolgado com suas novas combinações, e, rindo como um louco, ele dessa vez traz os espíritos do Rei Cavaleiro da Predação para a luta. Desferindo um poderoso golpe na Rainha Minotauro, ele pensa que o que Yoo Aeon tinha dito realmente funcionou.
Indo mais a fundo em seus pensamentos, ele diz que já imaginava que a predação mudava de acordo com sua vontade, o que significava que poderia ser usada em conjunto com suas outras habilidades sem problemas. Preparando seu ataque derradeiro, ele pensa que não sabe de onde veio ou o que seja esse poder, mas não importa qual seja a verdadeira natureza da predação, pois ele vai usar esse poder ao máximo. Com essa última lâmina de predação, ele divide a rainha Minotauro em duas, encerrando uma longa batalha. Como chegou aqui no fim do vídeo e ainda não deixou seu gostei? Já vai deixando o like aqui embaixo se curtiu e quer uma continuação, e não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos 20.000 inscritos até o fim do ano, e é claro, não esqueça de deixar um comentário com perguntas ou o que acharam dessa obra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.